Bem-vindo ao Viver com Saúde, o programa onde falamos sobre bem-estar, prevenção e qualidade de vida. Hoje trazemos um tema muito importante, o autismo. É uma condição que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Para nos ajudar a entender melhor este tema, vamos falar com um neuropediatra, o Dr. Walter Diogo, que nos vai esclarecer dúvidas, falar sobre o diagnóstico, os desafios e as estratégias para a inclusão e apoio para estas pessoas com autismo. Doutor, para início de conversa, para entendermos melhor sobre esta patologia, esta condição, o que é o autismo? Então, o transtorno do espectro do autismo, ou autismo, é uma condição ou é um problema do neurodesenvolvimento que é caracterizado pelo déficit da comunicação social, comportamento do ponto de vista repetitivos, interesses restritivos, ou seja, são crianças que vão apresentar uma condição do neurodesenvolvimento que tem a ver com a comunicação verbal e não verbal, com alguns comportamentos que nós chamamos de comportamentos atípicos e alguns interesses que nós chamamos restritivos, que tem a ver muito com a questão da interação social. Doutor, e essas crianças, quais são os sinais, qual é a manifestação da doença? Então, o primeiro passo que nós temos que entender é conhecer um bocadinho dos marcos do neurodesenvolvimento, principalmente os marcos que têm a ver com a linguagem. Uma criança normal, por volta do 18º mês de vida, tem que ter pelo menos um vocabulário de no mínimo 20 palavras. Ou seja, o papá, o mamã, bola, o quero tem que sair já. Entretanto, no transtorno do espectro, vamos encontrar crianças com um grave atraso do desenvolvimento da linguagem, principalmente na comunicação verbal e não verbal, visto que, por volta dos 2 anos de idade, tem que ter, no mínimo, esperado um vocabulário de 200 palavras. E isso não acontece nas crianças com transtorno do espectro do autismo. Então, um dos principais sinais e sintomas, nós temos que olhar para os sinais de alarme. Os sinais de alarme começam até antes dos 2 anos de vida. Por quê? O ideal é fazer o diagnóstico entre os 2 até os 3 anos de idade. Por quê? Porque quanto mais precoce for a intervenção, melhor será a abordagem desta criança. Então, falando dos sinais e sintomas, vamos começar nos sinais de alerta. No primeiro ano de vida, uma das primeiras características do ponto de vista da interação é o contato da mãe com o bebê. Muitas das vezes observamos que nas crianças com transtorno do espectro do autismo, um dos sinais já começa antes, que são crianças que mesmo após a mamada ou mamar, não conseguem ter um contato visual, por exemplo, com a sua mãe, que é aquela relação bebê e a criança. Outra característica é a questão de crianças que, quando são chamadas pelo seu nome, não conseguem prestar atenção, ou seja, os pais dizem que ignoram ao chamado. Outras características que normalmente acontecem logo nos primeiros anos de vida é essa capacidade que a criança não tem uma atenção compartilhada, ou seja, tem uma grave dificuldade de interação social, prefere brincar sozinho, prefere estar mais isolado dos outros pares. E depois tem a questão que por volta dos 2 anos é a questão da irritabilidade. São crianças muito mais irritáveis e que podem ter graves distúrbios do sono. São crianças que às vezes no consultório o pai chega e diz: meu filho não dorme, parece um zumbi, nós estamos a dormir e ele está acordado o dia todo. Então temos que olhar para esses sinais. Outros sinais que acontecem é aquela questão que nós chamamos de dispraxia motora, que são crianças que têm o hábito de andar com as pontas dos pés. Então são características que nós vamos olhar precocemente para tentar identificar já sinais de alarme e tentar fazer o diagnóstico o mais precoce possível, que é por volta entre os 12 e 3 anos de idade. Doutor, o que é que a ciência diz para os fatores da existência desta condição nas crianças? Então, o que é que está por trás? Por quê?
O que está por trás? O que está por trás é que é uma condição multifatorial. Multifatorial significa o quê? Envolve desde fatores ambientais e fatores genéticos. Vamos falar primeiro dos fatores ambientais. Ambientais é o quê? Aquilo que o próprio ambiente por si só já predispõe. O que é que a ciência diz? A ciência diz que dos fatores ambientais que hoje estão comprovados, eles interagem não um só, mas em conjunto. Por exemplo, hoje fala-se muito da idade dos pais, de ter o primeiro filho depois dos 40 anos de idade. A questão da prematuridade, crianças que nascem antes das 28 semanas ou até 28 semanas. Fala-se muito da obesidade na gravidez, da diabetes gestacional. Fala-se muito também dos baixos índices de ômega 3 durante a gestação, isso principalmente nas mulheres. E um fator que se fala muito hoje também está relacionado com o estresse gestacional, mães que passam por várias situações de estresse mesmo durante a gravidez, por exemplo, depressão, ansiedade. Então, esses são fatores ambientais. Depois temos os fatores genéticos, ou seja, já se sabe que existem algumas síndromes genéticas que estão associadas ao autismo. Por exemplo, hoje já se sabe que a síndrome de Down tem aumento de mais riscos de criança para o espectro do autismo. E já se sabe que entre gêmeos idênticos também o risco é aumentado, principalmente quando tem história familiar logo do primeiro grau. Então, a influência genética mais ambientais é um dos fatores que condicionam isso. E tem um detalhe, já se sabe que 2/3 da população mundial tem traços. Traços significa o quê? Tem comportamentos que se assemelham ao espectro, que é o chamado espectro ampliado, mas não são autistas. Então nós já sabemos que essas pessoas que têm esses traços, ou que já herdam esses traços, se por exemplo se envolverem com alguém que também tem os traços, a probabilidade de ter uma criança com espectro do autismo é maior. Aí entram os fatores ambientais, vão ter o primeiro filho depois dos 40 anos, prematuridade. Então é multifatorial, é o que a ciência hoje diz. E então, para perceber, há pessoas que apenas só transportam os traços. Exatamente, tem traços, que é o fenótipo ampliado, tem traços, mas não fecham como diagnóstico do espectro do autismo. Só que essas pessoas com traços na população, por exemplo, se geneticamente encontrar uma outra pessoa com traço, a probabilidade aumenta, porque são os traços comportamentais que nós vamos identificar naquela pessoa que já tem um risco aumentado de envolvimento com outra para poder desenvolver o espectro do autismo. Sem falar de algumas síndromes genéticas, por exemplo, como a síndrome de Down, que é uma das causas, a síndrome do X frágil, que também é uma das causas. Ou seja, já se identificaram mais de 200 e tal genes ou algumas doenças genéticas que já predispõem ao espectro do autismo. Doutor, existem tipos de autismo e existem níveis? Gostava que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Então, quando nós fizemos o diagnóstico do espectro, nós utilizamos o conceito de níveis para tentar mais no contexto da abordagem do ponto de vista da intervenção. Não é classificação, é autismo leve, moderado, a grave. É mais os níveis de suporte, ou seja, quem está no nível 1 significa que exige um suporte mínimo. São crianças que têm dificuldade da comunicação, mas não são dependentes. Temos o nível 2, que são aquelas crianças parcialmente dependentes, ainda não estão desfraldadas, têm um grave comprometimento da linguagem, e tem aquelas crianças mais graves, que são crianças que nem conseguem interagir, totalmente isoladas, têm irritabilidade extrema, nunca têm uma intolerância, por exemplo, ao barulho, e são crianças que necessitam de todo o suporte. Qual é o detalhe? Temos que imaginar o quê? Que existem, pelo menos, 3 grupos no consultório, quando eu faço as consultas. Hoje eu identifico 3 grupos de crianças com espectro. Nós temos as crianças que têm o espectro com alto funcionamento.
são a que antigamente eram chamadas síndrome de Asperger, que são crianças que têm o espectro do autismo, mas têm o coeficiente de inteligência muito alto, mas têm graves problemas, às vezes, da comunicação. Tem as crianças com espectro e deficiência intelectual. São crianças que têm o autismo, mais deficiência intelectual, que é o que nós mais encontramos do ponto de vista sindrômico. E tem o grupo que me preocupa hoje, que é aquele grupo que tem o espectro do autismo, mas até tem fala normal. Mas é mais a questão comportamental. É o que acontece do ponto de vista de consultório. Os níveis de suporte é mais para a questão da intervenção. Só que tem um detalhe. Hoje fala-se muito da questão da regressão autista. O que é que nós sabemos hoje? Que existem crianças que sempre vão ter um atraso de linguagem e vão desenvolver outros sinais e sintomas e vão fechar o diagnóstico. Mas temos um grupo de crianças que tiveram os marcos adequados, mas chegam por volta dos 17 meses de idade, todos os marcos que ganharam começam a perder. É o que nós chamamos de regressão autística. Que normalmente esse grupo de crianças são mais as crianças não verbais, que do ponto de vista de intervenção e têm maior exigência do ponto de vista até comportamental. Doutor, como é que é feito o diagnóstico para a descoberta desta condição, doutor? Como é que as pessoas sabem? O diagnóstico é clínico, ou seja, não existe ainda um exame que detecta que é autista, não. O diagnóstico é feito do ponto de vista clínico usando o quê? A Academia Americana de Psiquiatria tem o chamado Manual Estatístico de Diagnóstico, DSM. Foi nesse DSM que, a partir de 2013, os critérios de diagnóstico para o espectro do autismo começaram a ficar mais evidenciados. Sendo que no DSM-5, a última classificação, foi que conseguiu decifrar o quê? Conseguiu espelhar os critérios de diagnóstico no critério A, critério B e critério C, que é clínico. Para você falar em espectro do autismo, a criança tem que ter todos os critérios A. Exemplo, criança que tem dificuldade na comunicação verbal e não verbal, não se comunica, tem dificuldade na interação social, tem a questão de não ter atenção compartilhada, tem aquela questão da ecolalia, que está a repetir as palavras, né? Tem a questão daqueles comportamentos que nós falamos de ignorar quando é o chamado, ou seja, tem que fechar todos os critérios A do DSM. Depois tem os critérios B, que não precisa ter necessariamente todos. Por exemplo, seletividade alimentar, nem todas as crianças têm seletividade alimentar. Então, o diagnóstico é feito assim, pelos critérios clínicos. Depois, existem algumas ferramentas que normalmente psicólogos, neuropsicólogos utilizam, que nós também às vezes utilizamos de consultório, para fazer rastreio de alguns sinais e sintomas. Por exemplo, tem uma escala que é o MCHAT, que normalmente nós usamos para rastrear alguns sintomas que já ajudam a identificar, mas o diagnóstico é clínico. Porém, é importante perceber que o espectro do autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que nunca vem isolado. Onde eu quero chegar? Tem os chamados comorbilidades, que são situações que acompanham o espectro. Quais são as comorbilidades mais frequentes? Nos primeiros anos de vida, uma das comorbilidades mais frequentes são os problemas do sono, distúrbio do sono, que são crianças que têm muita dificuldade em dormir. Outra comorbilidade importante, eu já falei, é a dispraxia motora, a dificuldade de andar com a ponta dos pés. Outra é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Outras crianças, isso logo na primeira infância, você vai ver distúrbio do sono, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, meu filho que não para quieto, distúrbio do sono, transtorno de déficit de atenção, e você vai ver o quê? Outra coisa, a questão da dispraxia motora, andar com a ponta dos pés, e depois, quando a criança vai evoluindo, outras comorbilidades vão aparecer, pode ter epilepsia. A epilepsia é uma condição que também aparece no espectro do autismo. Aí depois,
Com a alavancada da idade, vamos ter já as comorbilidades psiquiátricas. Por isso é que intervir precocemente ajuda a não chegar, porque na adolescência, o que é que nós vamos ter? Podemos ter depressão, ansiedade, transtorno de conduta, aquele filho que não obedece aos pais, transtorno positivo desafiador, esquizofrenia, ou seja, o autismo na adolescência e na fase adulta, aí vamos lidar com problemas psiquiátricos. Então nós temos que olhar para trás, fazer bem o trabalho de casa, para que no futuro não tenhamos as crianças com perturbações da saúde mental. Mas com quanto tempo o doutor aconselha os pais a procurarem o diagnóstico? Quando é que um pai deve ir à procura os primeiros meses para não dificultar o diagnóstico, doutor? Então, normalmente a minha sugestão é, papais, por volta de 18 meses de idade, ou seja, 18 meses, 2 anos de idade, se a criança tiver alguma dificuldade ou algum transtorno do neurodesenvolvimento da fala ou da linguagem, é importante procurar especialista. Por quê? Porque o ideal é fazer o diagnóstico entre os 2 e no mais tardar aos 3 anos. Muitas das vezes nós não conseguimos fazer o diagnóstico nessa idade, 2 aos 3 anos, porque temos sempre dúvida se é um transtorno do espectro autista típico ou não, mas o que é importante? Não devemos atrasar a intervenção. O que é isso? Ou seja, identificou, suspeita, tem dúvida, vai acompanhar, mas nessa idade é importante, a partir dos 2 anos de idade, encaminhar já para começar as terapias. Ou seja, 2 anos é quase que o limite que eu digo aos pais, não está acontecendo. Essa história que o meu marido começou a falar aos 5, 6 anos, não. Temos que desmistificar esse tabu. 2 anos tem que ter no mínimo 200 palavras. Agora, nem toda dificuldade ou transtorno de linguagem vai ser espectro, mas é importante olhar para os sinais de alarme nessa idade, começar a intervenção. Por quê? Porque o nosso cérebro tem um funcionamento engraçado, por isso é que hoje fala-se muito das questões das telas. O que é que acontece? O nosso cérebro, nós nascemos com 3,5 bilhões de neurônios. Ou seja, para o processo do neurodesenvolvimento atuar, temos que ter muitas células nervosas, certo? Só que depois, o nosso cérebro tem a capacidade de quê? De quando chegamos aos 2 anos, ocorre um fenômeno que se chama poda sináptica, ou seja, aquela informação que não é reaproveitada vai ser eliminada. Por quê? Porque nós temos que reter mais informações. Então, se nós acostumar as crianças na tela, nós estamos a tirar a oportunidade daqueles neurônios para aprendizagem, para essa criança ser estimulada. Então, quando ela chega aos 2 anos, só tela, acontece a primeira poda, o que acontece? Vai ter as dificuldades do ponto de vista de linguagem e outros comportamentos. E depois, tem uma segunda poda por volta dos 4, 6 anos de idade. Tudo isso é a capacidade que o nosso cérebro tem de reter mais informações até a fase adulta. Então, não devemos esperar fazer o diagnóstico para intervir. Mesmo não tendo o diagnóstico, tem suspeita, tem que começar a intervenção. Porque quanto mais precoce for a intervenção, melhor qualidade de vida podemos dar a essa criança. Só que a maior preocupação aqui no nosso país, dos pais, é a questão das terapias. Esse é o grande problema. Por quê? Porque o país não tem centros de neurodesenvolvimento públicos ou parcerias públicos-privadas com centros de neurodesenvolvimento para quê? Para tentar dar as terapias que essas crianças precisam. Há crianças que logo no princípio podem só precisar da terapia da fala ocupacional. E aí responder bem. Depois podem precisar de outras terapias, terapia comportamental, psicopedagogia, mas uma das maiores preocupações dos pais é que não temos centros de neurodesenvolvimento públicos. Daí a maioria, ou seja, que 100% é privado. E os custos são honorosos. Uma terapia pode te custar em volta de 40 a quase 100 mil kwanzas. E tem que fazer a terapia, às vezes, para toda a vida. Então, temos que ver isso como um grande problema de saúde pública
E é importante que o Estado comece a perceber que hoje o TEA, o transtorno do espectro do autismo, já é um problema de saúde pública. Mundialmente já se sabe que uma em cada 36 crianças, o último dado de 2023, uma em cada 36 tem TEA. Então significa o quê? Que se nós não pensar nas intervenções em criarmos centros de neurodesenvolvimento, estaremos a atrasar o desenvolvimento de muitas crianças. Eu gostava de saber, doutor, de que forma a falta de terapias condiciona o desenvolvimento das crianças? Condiciona por quê? Imaginemos, a criança com espectro do autismo, que tem principalmente transtorno da fala, precisa da terapia da fala. Hoje, fala-se muito da terapia ABA, que é a terapia baseada no comportamento. Bom, a terapia da fala tem as suas estratégias e ferramentas para trabalhar com crianças com esse tipo de condição. E por ser uma condição para toda a vida, ou seja, não tem cura, mas conseguimos dar suporte, é importante que faça terapia da fala, por exemplo, no mínimo 5 vezes na semana, 8 horas semanais. Se essa criança não fizer terapia, vai continuar o quê? Não vai desenvolver, vai continuar a ter os seus problemas de linguagem, que não foram supridos, e depois, quando há dificuldade da comunicação, vêm outros sintomas, a irritabilidade, a agressividade, as birras. Ou seja, é importante, sim, a terapia, porque as terapias visam o quê? O objetivo é dar o mais que possível independência. Por quê? No espectro do autismo, número 1 é terapias. Os fármacos só entram nas comorbilidades, ou seja, só ajudam, ou seja, são coadjuvantes, não é a via. A via principal é terapia. Por quê? Nós já sabemos que o grande problema do espectro do autismo é comportamento atípico e desadaptação contigo. Então, é aí onde as terapias vão trabalhar. Por quê? Porque as comorbilidades aí, nem todas as crianças vão ter epilepsia, vão ter distúrbio de sono. Então, a parte farmacológica é sempre a última. O fundamental é intervenção com as terapias, fala, ocupacional, psicopedagogia, terapia comportamental. E, muitas das vezes, o que é que nós fizemos? Suplementação. Existem algumas crianças com TEA que têm alergias, têm intolerância à lactose, aí, às vezes, temos que fazer restrição alimentar quando tem intolerância a essas substâncias e fazer suplementação. Hoje fala-se muito da suplementação com ômega 3, que ajuda na maturação neuronal e que ajuda, de facto, a dar esse suporte. Mas a base, a estratégia são terapias. Mas é importante que as terapias sejam integradas. É um tripé: casa, escola e terapias. Ou seja, é importante que o que faz em casa, faz na escola e faz nas terapias. E depois temos outro problema, é a inclusão. Primeiro, não temos terapeutas ocupacionais suficientes, não temos terapeuta da fala suficiente. E hoje, as escolas não são escolas especiais, é escola inclusiva, em que numa turma de crianças normais, sem essa condição, temos que pôr uma criança neurotípica. Por quê? Porque eles têm comportamento ritualístico, então eles podem se adaptar com aquelas crianças. Então, inclusão. Só que daí é preciso que as nossas escolas estejam preparadas para receber essas crianças. Hoje a visão já não é escola especial, hoje está ultrapassada, é inclusiva. Se uma turma de 23, muitas das vezes com criança neurotípica, há que reduzir o número de alunos. Se era 23, vai ser 19 ou 18, porque aquele professor precisa de ter embasamento de como trabalhar com essas crianças. Então, é um tripé: escola, casa e terapias. Doutor, apesar de várias condicionantes, é possível, quando bem acompanhados, as pessoas desta condição neurotípicas terem uma vida normal, estarem inseridos em qualquer área da sociedade? Sim, é possível porque, vou dar um exemplo, eu tenho crianças que não saem da Angola e são pais que eu chamo pais vitoriosos, porque são pais que não param. Não param o quê? O ideal das terapias é que as terapias sejam integradas, ou seja, é importante que o neuropediatra, ou pediatra de desenvolvimento, o terapeuta da fala ocupacional, que nós conversarmos. Por quê?
porque é conversando que nós vamos entender a criança e estabelecer os mecanismos. Só que o que é que acontece? Muitas das vezes, quando não há essa conversa, cria distorções. Mas eu tenho crianças que passam comigo em consultório e fazem terapia em outros lugares aqui da cidade de Luanda, que nós conversamos e eu tenho tido boas respostas. Hoje tenho criança com 10 anos que até está a evoluir muitíssimo bem, graças ao grande investimento que muitos pais, que são guerreiros mesmo, porque não é fácil lidar, porque tem outra questão. Tem a questão dos irmãos, que não são neurotípicos. Então, há um trabalho que também precisa ser feito com esses irmãos. Terapia, de família, para eles perceberem que é um irmão naquela condição e que todos estão para tocar outros casais em que têm outros filhos que não são neurotípicos. E essa questão, por que o amor é mais para o João do que então? É preciso também fazer esse trabalho. Isso faz em terapias. E, de facto, posso dizer que hoje tenho pais que são guerreiros e que têm tido muito bons resultados porque começaram a fazer o trabalho de casa muito precoce, mesmo com as dificuldades inerentes aqui no nosso país. O doutor, durante as consultas, quantas crianças pode atender com autismo? Quantos casos novos é atendido diariamente ou mensalmente? E o número é crescente? É crescente, sim. Em média, vou já lhe dar assim, hoje os problemas de neurodesenvolvimento, a neuropediatria, parece que hoje é já um marco. Quase que eu atendo, em média, numa consulta minha de 15 a 20 crianças durante o dia, em média 5 a 6 crianças você faz diagnóstico de casos novos. Ou seja, é bastante crescente. Crianças, muitos vêm para uma segunda opinião, terceira opinião, mas casos novos eu lhe garanto que pelo menos num dia de consulta, 5 crianças, você vai ver, tem a condição. E isso mostra que está a crescer. Daí precisamos depois fazer um trabalho nacional para tentar entender o impacto e a magnitude do problema em Angola. Doutor, uma das coisas que eu não sei se já perguntei, mas acho que não, há alguma forma de se prevenir, apesar dos fatores que o doutor apresentou, uma delas ambientais? É possível prevenir para não se ter um filho com autismo? É assim, a prevenção é o quê? Por exemplo, uma gestação saudável, por exemplo. Uma gestação saudável seria uma gestação sem estresse, sem obesidade, sem hipertensão, ou seja, temos que pensar naqueles fatores de risco ambientais que dá para prevenir. Sim. Porque o fator genético, infelizmente, já é algo que já faz parte do nosso DNA. Mas os fatores ambientais, nós podemos, por exemplo, uma humanização melhor nas mulheres grávidas é importantíssima, os acompanhamentos da gravidez, as vitaminas, os suplementos, evitar o risco da diabetes gestacional, principalmente a hipertensão também, a questão da nutrição. A nutrição na grávida é muito importante por causa dos fatores de risco ambientais e a alta exposição a radiações, é importante evitar isso, uma mulher grávida, porque também já se sabe que existe essa relação. Então é mais incidir a prevenção sobre os fatores ambientais. Existem mitos e verdades sobre o autismo. Eu gostava que o doutor apontasse o que é mito e o que é verdade. Uma das coisas que muitas pessoas acreditam é que todas as crianças com autismo não falam porque não querem um contato social. Isto é verdade? Não, isso é mito. Isso é mito porque as crianças com espectro do autismo, o que acontece é que as sinapses, as comunicações cerebrais estão distorcidas, ou seja, não depende dele, mas sim do próprio mecanismo do circuito cerebral pelo qual está envolvido. Hoje fala-se muito de alteração da neurotransmissão, que são substâncias que fazem os contactos cerebrais, que nas crianças com espectro do autismo nós já conseguimos detectar que há alguma baixa, por exemplo, a serotonina, a dopamina, que tem a ver muito com a felicidade, o bem-estar. Então já sabe que essas crianças têm alterações nesses circuitos cerebrais, então não é da sua vontade. Tem cura, doutor? O quê? O autismo tem cura? Então, o autismo não tem cura. É uma condição para toda a vida, mas tem como
conseguimos com que essa criança ou esta pessoa com o espectro do autismo tenha uma vida. Uma vida igual a uma criança ou um adulto que não seja neurotípico. Cura não tem. Doutor, para falar um bocadinho sobre a inclusão, como é que podemos tornar uma sociedade mais inclusiva para as pessoas com autismo? Primeiro passo para a inclusão é aceitação. Não conseguimos incluir sem aceitar. Primeiro é importante erradicar os mitos. Qual é o grande problema em África? Quando se fala em autismo em África, os estudos são bem patentes. Diz que uma das grandes barreiras é a barreira social. Ou seja, acreditar muito no espiritual em vez de no científico. Isso é um ponto. Segundo é a barreira linguística. Angola não fala só português. Temos outras línguas nacionais que muitas das vezes as crianças crescem e não são compreendidas. Ponto número 1. E o segundo ponto é que não aceitar rituais e mitos antigos. Se o pai falou aos 5 anos é normal, o filho também vai falar. Temos muito esta porque a avó falou, a sogra falou, a tia falou. Isso é importante erradicar isso. E em África, as barreiras sociais têm um impacto muito grande, porque muitos não aceitam. Eu tenho crianças hoje com TEA que têm 12 anos, 14 anos, porque ficaram fechados em casa durante essa época porque não podem sair. Então, para a inclusão é preciso primeiro os pais ou a família aceitar. Segundo ponto da inclusão, temos que investir na formação de pessoas preparadas para lidar com esta nova geração ou esta nova condição. Por quê? Porque todos os países já sabemos que é um problema de saúde pública, então temos que ter formações contínuas do ponto de vista social, pedagógico, para poder dar suporte. Aceitei, agora vou atrás da intervenção. Para intervir é preciso encontrar pessoas preparadas, ou seja, o país precisa de se organizar na formação de profissionais capazes de atuar tanto nas escolas como em centros de neurodesenvolvimento, por exemplo, públicos. Ponto. Porque daí nós estaremos a fazer a inclusão, porque, imagina, muitas das vezes o diagnóstico já pode ser feito no pré-escolar. Então, é importante olhar para a fase do pré-escolar. Para olhar para a fase do pré-escolar, é importante ter o quê? Os nossos educadores de infância preparados, formados. Por quê? Porque só assim que nós vamos começar a conhecer mais, entender mais e poder atuar e erradicar esses mitos todos que tem a nossa sociedade. É a África toda, é assim que acontece. Doutor, para terminar de uma forma geral e conclusiva, que mensagem o doutor deixa para todos os pais e para a sociedade de formas a encontrarmos melhores ações para proporcionar um melhor estilo de vida para essas pessoas? A mensagem que eu deixo é: pais, primeiro é importante olhar para o problema. Eu digo isso porque é importante identificar, fazer o diagnóstico precoce, identificar quem são essas crianças com essa condição. E depois aceitar que existe a condição e depois o que? Procurar suporte. Procurar suporte em grupos de suporte que existe aqui no nosso meio para que a informação seja divulgada cada vez mais. Por quê? Porque só a divulgação da informação e a educação da uma população é que vai ajudar a erradicar mitos e aceitar o problema e começar a intervir. Então a mensagem que eu deixo é: pais, crianças com problemas da comunicação, transtorno da linguagem ou da fala, procurem médicos da área de pediatria, que são os primeiros que lidam com isso. Já temos hoje pediatras do desenvolvimento e tem uma área da pediatria que é a puericultura, que ajuda a identificar já alguns sinais de alarme precocemente. Então procurem por ajuda quando identificarem que o seu filho tem alguma dificuldade da comunicação.
porque a partir daí poderemos diagnosticar precocemente e poder até intervir precocemente por causa das redes de apoio que ainda existem aqui no nosso meio para poder dar suporte às famílias que têm crianças nessa condição. E chegamos ao fim da nossa entrevista com o neuropediatra Walter Diogo. Hoje falamos sobre o autismo, um tema que precisa ser discutido com informação, empatia e inclusão. Se você conhece alguém que tenha um filho, familiar ou amigo autista, ajuda a disseminar conhecimento e respeito. O Viver com Saúde fica por aqui, mas não deixa de ver os outros programas da ANGOP. Resenha desportiva, economia e análise e conversas livres. Até a próxima. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.